Olá, Ronald, bom dia. Um ótimo dia para você, ótimo dia para todos que acompanham a Rádio Bandeirantes. Muito obrigado pelo convite, é sempre um prazer estar aqui. Estou ao lado do Cláudio Humberto para conversar com você sobre economia de uma forma geral. Só quero começar nosso papo, que é uma pergunta que é minha curiosidade, acho que do Cláudio também, porque pela primeira vez em tanto tempo a gente ouve falar de uma redução de nota de risco para os Estados Unidos. Deixou de ser a Advanced Plus e todos os requisitos para ser a melhor nota do planeta, mas uma agência de risco rebaixou a nota dos Estados Unidos pela primeira vez em mais de 100 anos. O que isso significa, hein, Matheus? Perfeito. Bom, só aproveitar aqui também para dar um bom dia para o Cláudio, acabei não cumprimentando aqui no começo. Bom É dia, prazer estar professor. aqui com Eu vocês. eu Olha, queria complementar a pergunta do Ronald, sim, que é o seguinte: não é uma coisa meio assim, como é que eu diria? Meio difícil de explicar. Como é que, como é que essa agência de risco, Moody's, né? Ela rebaixa a nota dos Estados Unidos e recentemente aumentou a nota do Brasil. Entendeu? Assim, e o Brasil, é bem. o problema fiscal do Brasil me parece também grave, né? No entanto, isso não Uhum. tem um pouco de ativismo político, não, eleitoral ainda, né? Ressentimentos pela vitória do Trump? Perfeito, vamos lá. Com relação ao rebaixamento da nota dos Estados Unidos, né, essa que foi anunciada agora, a Moody's foi mais uma, na verdade, né, que rebaixou o rating dos Estados Unidos recentemente, né? A Fitch também fez isso, que é outra referência, né, quando se trata dessas questões de avaliação de risco. Então, as principais agências, elas recentemente, elas rebaixaram a nota de risco dos Estados Unidos. Isso significa que, enfim, o mercado de títulos dos Estados Unidos é um risco para quem está para quem tem esse tipo de ativo ou para quem pretende entrar? Não, eles ainda têm uma nota que é excepcional, né? Sem sombra de dúvidas, estão à frente não só dos países emergentes, mas também da maior parte, né, se não de todas as economias desenvolvidas. Então, segue como um país extremamente seguro para os investimentos, só não tem a mesma avaliação positiva que tinha anteriormente dessas agências. E veja, Ronald, você colocou na sua pergunta, né, o que aconteceu e tudo mais. Eu diria que assim, falta de aviso não foi, porque essas agências elas vinham já há alguns anos, né, alertando para o problema fiscal que os Estados Unidos têm. Então, não é um problema de agora, não é um problema que nasceu junto com o governo Trump, no começo do governo Trump, é um problema que ele já vem se arrastando ali, pelo menos desde a crise de 2008, né, quando a gente vê ali algumas modificações tanto na maneira como os Estados Unidos conduz, né, a sua política econômica, quanto na própria trajetória de crescimento da sua dívida pública, né, que tem uma projeção, inclusive, muito preocupante. Né? Se você pega stakeholders dos mais importantes da economia dos Estados Unidos, o próprio presidente do Fed, o Jerome Powell, a ex-presidente do Fed e ex-secretária do Tesouro, a Janet Yellen, todos eles vêm alertando sistematicamente para o risco, né, para o quão preocupante é a trajetória, né, da dívida pública dos Estados Unidos no médio e no longo prazo. Tá? Então, é esse fator que já vem, como eu disse anteriormente, de algum tempo que motivou essa revisão. Tá? Agora, pegando já o gancho da pergunta do Cláudio, realmente é meio contraditório, né? Você vê um país desenvolvido que tem uma economia super forte, né? Tá super pujante, cujos títulos são extremamente bem aceitos, são um ativo negociável em qualquer parte, né, do mundo, ter a sua nota rebaixada por conta de uma preocupação referente à política fiscal, enquanto o Brasil, que a gente está acompanhando aqui mais no dia a dia, que a gente acompanha todo o cenário, todas as discussões, e a gente vê que o cenário ainda é preocupante, né, majoritariamente preocupante, tem a sua nota melhorada, né? É importante a gente ter em mente que essas agências elas não olham só questões conjunturais, tá? Na verdade, elas se preocupam muito mais com questões estruturais do que questões conjunturais, né? E aí, quando a gente fala de estrutura, a gente está falando realmente de como é montado o esqueleto da política fiscal, das contas públicas de um país, tá? Nesse sentido, por mais que a gente ainda tenha uma situação que inspire cautela, né, que demande ali ações mais incisivas por parte da equipe econômica, é necessário reconhecer também que houve uma evolução
no quadro fiscal brasileiro recentemente, né? Nós tivemos ali melhorias, enfim, na questão dos gastos tributários, na questão da arrecadação, principalmente na arrecadação, que é o fronte que a atual equipe econômica vem trabalhando, né? E essa melhora, ela motivou, né, essa revisão de nota que o Brasil teve recentemente, tá? E aí também é importante destacar aqui, por mais que o Brasil tenha recebido esse upgrade, ainda está muito longe de você ter uma nota como um país como os Estados Unidos, como o Japão, por exemplo, né? Então a gente ainda está bem distante desse patamar. Foi só uma revisão para sinalizar que, olha, vocês estão no caminho certo, mas ainda é necessário, inclusive isso foi dito, né, em todos os relatórios dessas agências que fizeram essa revisão. Vocês estão no caminho certo, mas precisa de mais, tá? A lição de casa de vocês ainda não terminou no campo das contas públicas. O Cláudio, estava pensando aqui numa analogia dessa história de nota, e que você relacionou a nota brasileira com a nota dos Estados Unidos, um cresceu e o outro caiu. Acho que, inclusive o professor Matheus pode me dizer, é uma analogia barata, mas que eu acho que tem razão. Quando tem um campeonato, a Série D do Campeonato Brasileiro tem um campeão. E eles comemoram o título de campeão da Série D. Tem festa, tem troféu e tudo. E a Champions League também tem um troféu, tem um título, e é uma coisa completamente distante. Mas os dois comemoram, os dois fazem festa. Mas aquele lá tem um caminhão de tempo, de trabalho e de dedicação e de mudança de processos para poder chegar lá em cima. Os dois fazem festa, mas em situações completamente distintas e com objetivos completamente diferentes. Professor, eu estou falando uma loucura, mais ou menos assim. Não, perfeito, Ronald. Assim, nós economistas a gente adora uma analogia e quanto mais barato for a analogia, melhor. Então essa daí eu já vou anotar aqui no caderninho para utilizar, tá? Porque é exatamente isso, tá? A gente, enfim, a nota de rating do Brasil ainda não é a nota dos sonhos, nem é a melhor nota que nós tivemos ao longo da nossa história, né? Ainda falta bastante coisa mesmo. E lá nos Estados Unidos a situação ela preocupa um pouquinho, né? Preocupa na margem ali, mas ainda está numa situação ali relativamente confortável, né? Ainda estão tranquilamente jogando uma final de Champions sem muito problema. Professor, o que nós no Brasil temos é um governo que está esfolando a população com carga tributária, né? Promoveu, está em curso aí, né? Enfim, fases de uma reforma tributária absolutamente cruel, né? Mas o governo, do ponto de vista das contas públicas, continua ignorando solenemente, né? Tanto isso se reflete na taxa Selic, por exemplo, né? O governo continua sendo um governo perdulário, gastador, irresponsável, e é isso, exatamente isso que aflige os agentes econômicos de uma maneira geral, né? Então, quando se diz que melhorou a situação fiscal porque aumentou os impostos, até eu, né? Até minha avó, que passava muito distante de qualquer tipo de reflexão de economia, com toda certeza, ela se fosse fácil assim, né? Mas o problema é que aumentou gravemente, né? Aumentou de maneira absolutamente brutal a carga tributária, o gasto das pessoas, dos agentes econômicos, etc. Enfim, são inclusive setores que são vítimas ou alvos de processos de vingança pessoal de integrantes do governo, sobretudo do chefe de governo. E, de outro lado, eles não estão nem aí com relação à redução dos gastos públicos. Como é possível considerar isso uma coisa animadora? Veja, Cláudio, primeiro, vamos lá, quando a gente pensa na questão da arrecadação, né, da carga tributária, é importante a gente ter em mente que muito do que foi trabalhado não necessariamente vai refletir em aumento de impostos na ponta, né? Tem, por exemplo, a questão do IR que está sendo discutida agora, que nem está valendo ainda, né? Mas essa sim representa uma modificação da estrutura tributária na ponta, mas de uma maneira que você tenta dar um pouco mais de equidade, né? Acho que esse é um debate que, né, merece ser feito de maneira ali um pouco mais à parte, porque é mais complexo. Agora, quando a gente fala na estrutura de tributação e tudo mais, muito do que foi feito buscou modificar a questão dos gastos tributários, né, que eram, por exemplo, gastos que, enfim, como se fala gasto tributário, na verdade, é que você deixa de arrecadar, né, por conta de benefícios e de programas
enfim, desonerações e tudo mais que foram criados em períodos anteriores e que impactaram negativamente a estrutura de arrecadação, né? Então, tem essa linha que o governo tem tentado trabalhar. É uma linha que, pelo menos na literatura, ela é positiva, tá? É claro que quando você tira do papel, né, da literatura para a prática, para a vida real, muitas vezes ocorrem distorções e, enfim, tem essa questão que muitas vezes acaba impactando negativamente, ou pelo menos quando a gente se depara com isso, dá esse choque mesmo, né? De, poxa, será que o governo está aumentando a carga tributária, mas por que que eles não mexem um pouco mais no campo da despesa, né? E aí, pegando um gancho na segunda parte da sua pergunta, existe realmente esse choque, né, de visões entre o que a equipe econômica tem procurado fazer e o que o mercado espera, né? A equipe econômica ela vê nesses gastos tributários uma maneira de você corrigir a trajetória das contas públicas e, enfim, entregar melhores resultados, né? Seja em termos de primário, seja em termos de dívida pública. O mercado ele vai numa outra linha, né, que é a linha das despesas, como você bem mencionou, né? Existem problemas nas despesas que precisam ser corrigidos? Com certeza, né? Com certeza. Você tem linhas de despesas que elas crescem num ritmo que no médio e longo prazo isso vai se tornar insustentável, né? Inclusive, essa semana mesmo, acho que floresceu, né? Nasceu um debate muito importante que vai ser, enfim, vai se prolongar aí durante algum tempo, que é a questão dos precatórios, como encaixar essa questão dos precatórios dentro do orçamento, né? E esse é só um exemplo, né? Tem outros exemplos que precisam também ser trabalhados. Então, eu diria que ambos os lados eles têm seus méritos, né? Acho que ambos os lados têm realmente pontos que podem entregar resultados positivos, mas se apegar só a uma agenda em detrimento da outra realmente não é positivo. Então, é necessário sim trabalhar a questão dos gastos tributários. A gente deixa de arrecadar coisa de centenas de bilhões, né, por ano, 300, 400, 500 bilhões, dependendo do que é considerado como gasto tributário, tá? Então é necessário atacar nessa frente, mas a gente não pode deixar de lado também a questão das despesas, né? Realmente, a gente tem que rever essa estrutura de despesas e criar uma estrutura que ela seja compatível com a nossa arrecadação e com a realidade do país, né? Para a gente não transformar, né, a estrutura de impostos, por exemplo, em aquela analogia que sempre fazem, né? Uma bola de ferro que impede que o setor produtivo ele avance, que gere mais empregos e que gere mais crescimento para o país, né? Então, é mais uma questão de equilíbrio ali entre essas duas partes. Matheus, a gente teve nessa semana a divulgação da ata do Copom, que na outra semana tinha elevado os juros a 14,75. E nessa ata, além de menção ao desemprego, que a gente pode falar na sequência, mas antes eu queria te perguntar sobre outra coisa que fala sobre cenário internacional, tudo mais e tal. Só que a ata saiu quando ainda não havia a divulgação do acordo Estados Unidos e China para a redução das tarifas e colocando um pouco de panos quentes na toda a estrutura que foi criada de alta de juros de lado a lado das duas maiores economias do mundo. A ata sai com um pequeno buraco que precisa ser corrigido e a gente vai descobrir só na próxima reunião do Copom? Sim, ótima pergunta, viu, Ronald? A gente se brinca aqui, eu brinquei com os colegas de mercado e tudo mais, que a ata ela envelheceu mal, né? Porque ela saiu num momento, assim, questão de dias, realmente já teve essa diferença, né? Da suspensão do acordo entre Estados Unidos e China e tudo mais. Tem um trecho na parte internacional que o Copom menciona a possibilidade dos Estados Unidos entrarem em recessão ao final do ano, né? Uma possibilidade que acabou até mais excluída, né? Agora foi deixada de lado em função tanto dessa suspensão, né? Tanto do início das negociações entre China e Estados Unidos, mas também dos próprios dados que a gente tem visto nos últimos dias que não apontam necessariamente para uma economia que está perdendo força, que deve entrar em recessão, tá? Mas ainda assim, realmente, ficou um buraco, né? Ficou uma lacuna ali em termos de explicação, né? Porque tanto no comunicado quanto na ata, a gente sempre busca, né? Quando a gente olha aqui, enfim, nós, agentes de mercado, entender primeiro, como que o Copom, obviamente, vê a questão do cenário internacional e como eles avaliam que os mecanismos que são acompanhados por eles, em termos de economia internacional, vão afetar a política monetária aqui do Brasil, né? Então, em um momento em que a gente está discutindo, né, a questão na última reunião,
era se, enfim, o ajuste seria de 25, de 50, agora a questão é se haverá mais um ajuste ou não. Então, em um momento como esse, você entender como que esses mecanismos de transmissão da economia internacional para a economia doméstica eles estão funcionando, né? Tem a questão do câmbio, enfim, tem outras questões, é extremamente importante. E isso realmente acabou faltando, né, nesse último comunicado do Copom. Foi uma falha? Foi, enfim, um erro do comitê? Olha, não, tá? É extremamente difícil você se posicionar em um ambiente tão volátil, tão incerto quanto esse, né? Quanto o atual, né? E aí você tem o agravante ainda que você está falando de um banco central, né? Não está falando de um economista que está emitindo uma opinião, ou uma instituição que está emitindo uma opinião, né? Você está falando da autoridade monetária do país cuja fala, cujos os documentos, eles afetam as expectativas dos agentes e afetam a alocação de recursos dentro do nosso mercado, tá? Então, entre você divulgar um documento mais aberto, né, menos comprometido com um cenário específico e fazer algo em linha com o que o Copom fez, acho que é preferível deixar essa lacuna em um primeiro momento, para aí sim, quando daqui a 45 dias, quando você tiver uma nova reunião e um cenário mais concreto, né, em termos de definição das negociações e das perspectivas para a economia dos Estados Unidos e para a economia global, aí sim você ter um posicionamento um pouco mais assertivo e fazer uma avaliação mais profunda, mais complexa sobre como esses mecanismos de transmissão eles estão atuando, né, em direção à economia brasileira e o que a gente pode esperar disso, né, para a nossa taxa de câmbio, para a nossa taxa de inflação e para os outros indicadores que balizam as decisões do Copom. Matheus, essa questão do Copom, Banco Central, Selic, né, aumentam a taxa Selic para desestimular o consumo e com isso derrubar a inflação. Vivemos num país em que o governo sabota, né, esse esforço da autoridade monetária o tempo todo com gastos que não param, né, gastos absolutamente irresponsáveis e descontrolados. E como é que chama isso? Tem um nome técnico, né, para uma economia em que a taxa Selic está nas alturas, a mais alta dos últimos 19, 20 anos, 14,75. É inacreditável que a gente viva numa sociedade assim. Já vivemos situação semelhante no passado, mas o passado, a história serve para que os erros do passado não sejam repetidos, mas o que a gente assiste é mais do mesmo, né? E apesar disso, talvez essa história da ata, não sei o que, tenha a ver com a forte pressão que o Banco Central sofre do Lula para baixar na marra, baixar artificialmente a taxa Selic. Eu queria que você explicasse exatamente isso, né? Por que é que a inflação não cede? Porque os gastos do governo, a questão fiscal grita, ou é porque a taxa Selic, apesar dos 14,75, ainda não é suficientemente alta? Perfeito. Não tem, Cláudio, uma explicação só para o quadro atual da inflação, né? Então, vamos fazer uma pequena digressão aqui. Então, a gente sai de um período de pandemia, alguns anos atrás, em que você tem uma completa desorganização da estrutura econômica doméstica, né? Primeiro as pessoas em lockdown, depois elas vão retomando gradualmente e voltam, né, de uma vez para a rotina normal. Isso gera um impacto em termos de oferta e demanda que é muito grande e que inicia, né, esse processo ali de crescimento, né, de recrudescimento da inflação, tá? Isso é agravado ao longo dos anos subsequentes por outras questões, né? Então você tem o comportamento no mercado de trabalho, você tem algum componente dos gastos públicos também realmente que superaqueceram ali, ajudaram a superaquecer a demanda e causar esse desequilíbrio. A gente tem fatores de ordem internacional, né, que provocaram, por exemplo, a desvalorização intensa que a gente viu no câmbio no ano passado, né? Então, o comportamento do Fed, que pegou todo mundo de surpresa no primeiro trimestre do ano passado, e fez com que todo o mercado emergente sofresse com uma desvalorização cambial muito intensa, foi um dos fatores. Isso é repassado diretamente para a inflação. A inflação de alimentos sofre bastante com isso, bens industriais também e tudo mais. Então, a gente teve uma combinação ali que é a chamada tempestade perfeita, né? Porque de vários lugares você acabou vendo pressão
inflacionária, né, e tudo isso se juntou ali para compor esse quadro bem mais preocupante, né, em termos de inflação que a gente está vendo, tá? Por que que ela não cede, né? Aí também é como você tem vários fatores causando essa inflação, você tem que ter várias respostas também para conseguir controlar essa inflação. Pelo lado que a política monetária efetivamente controla, né, o que a gente tem observado é que, mesmo com essa taxa de juros mais elevada, pelo fato de você ter uma situação econômica que, na ponta, ela ainda é positiva, e quando eu digo na ponta, eu estou dizendo que é um país que ainda tem uma taxa de desemprego baixa, né, pelo menos para os seus padrões históricos, um nível de renda que está crescendo, né, paulatinamente, gradualmente, né, consumidores que ainda se sentem impelidos a gastar, a consumir, né, a realizar o seu ato de consumo, e empresários também que ainda não, pelo menos por enquanto, na última ata do Copom, eles já deram um sinal de que estão vendo um arrefecimento em termos de investimento, mas que até então, motivados justamente por esse comportamento dos consumidores, continuavam ali realizando o seu ato de investimento, contratando pessoas, então uma economia que ainda avançava, né? Em um cenário como esses, dada a estrutura que a gente tem na nossa economia, em que você tem preços muito rígidos, por exemplo, no setor de serviços, certa dificuldade com o mercado de crédito, né? O mercado de crédito ainda em expansão, mesmo com uma taxa de Selic de 14, mais de 14%, né? Como você bem colocou, extremamente elevada, né? Nesse ambiente de uma economia ainda muito pujante, ficou mais difícil realmente para o Banco Central conseguir controlar essa inflação, tá? Não é impossível, não vai ser impossível, obviamente, ele está fazendo o seu papel, e acho que o teor da ata e as decisões que vêm sendo tomadas, elas vêm justamente nesse sentido, né? Já que você tem uma economia que ela está mais resiliente, que ela está mais forte do que em momentos anteriores, do que em conjunturas anteriores, o posicionamento do Banco Central ele também não pode ser o mesmo que foi em períodos anteriores, né? Então, já que é necessário, por exemplo, aumentar essa taxa para um patamar mais elevado do que a série histórica indica para controlar essa inflação, o Banco Central está fazendo isso, né? E junto a isso ele está emitindo mensagens mais duras, né? De que, por exemplo, como eles colocaram na última ata, eles vão deixar essa taxa elevada por período, enfim, pelo período que for necessário. Se isso for um período prolongado, eles vão manter essa taxa por período prolongado, né? A despeito do que isso pode causar em termos de atividade econômica e tudo mais, né? Então, dado que você tem uma conjuntura nova, né, isso é super importante também, o Banco Central ele precisa apelar, né, de maneira diferente para os mecanismos que ele tem à sua disposição para conseguir cumprir com a sua principal missão, que é controlar a inflação. Matheus, só uma última de minha parte. Na nata do Copom, talvez uma parte mais preocupante, que diz respeito ao emprego, do que pode acontecer nos próximos trimestres. A gente vive, como você disse, aquele ciclo ainda virtuoso, né? Que é aquele pacote que é considerado ideal, que é emprego, renda e consumo, o melhor momento da renda histórico é em 2024, né, do ganho de renda, mas há uma preocupação para frente. Esse cenário é o que mais assusta, é o do emprego, da possibilidade de redução desse índice de crescimento e de aumento do desemprego, de maneira que possa impactar nas próximas decisões do Copom? Perfeito, Ronald. Realmente, essa acho que é a parte mais negativa, né, quando a gente fala da atual conjuntura e do que o Banco Central vai ter que fazer para controlar essa inflação, né? Dado tudo que eu coloquei aqui na resposta anterior, né, do quanto o mercado de trabalho ele tem influenciado o comportamento da inflação, do quanto o nível de renda tem influenciado o comportamento da inflação, né, a propensão das pessoas a consumir, né, isso tudo tem afetado e invariavelmente o Copom ele vai precisar promover uma reversão de trajetória nesses indicadores para, enfim, tentar amenizar um pouco mais essa inflação que ela está ali concentrada em grupos que eles invariavelmente refletem, né, toda a dinâmica recente desses indicadores, né? Se fosse uma questão puramente relacionada à economia internacional, por exemplo, né, o remédio, né, como os economistas sempre gostam de falar, ele não teria que ser tão amargo, tá? Agora, quando você está falando de uma inflação que ela ainda é produto de uma economia extremamente aquecida no campo doméstico, né, e muito provocada pelo consumo das famílias, invariavelmente alguma modificação, né, como eles sempre colocam nos documentos, na ata e nos outros documentos,
alguma suavização no ciclo econômico ela tem que ser promovida, tá? E nesse contexto que a gente está discutindo, a suavização do ciclo econômico passa por um aumento na taxa de desemprego, tá? O Banco Central não busca efetivamente isso, tá? Não é um objetivo do Banco Central, na verdade é o contrário, né? O mandato do Banco Central ele exige controle da inflação ao menor custo social possível, e esse custo social é lido como a menor taxa de desemprego possível. Só que hoje, da maneira que se encontram as coisas, a gente não está em equilíbrio, a gente não tem um equilíbrio entre essas duas pontas do mandato do Banco Central. E aí a promoção desse equilíbrio, ela é uma trajetória inversa entre eles, né? Queda da inflação com algum aumento ali na margem do desemprego, que a gente espera que não seja nada extremamente profundo, agressivo, porque tem, lógico, um custo, né, para as famílias, enfim, para toda a população. Matheus Pisani, economista da Capital Markets, muito obrigado mais uma vez pela tua atenção com a Rádio Bandeirantes. Até uma próxima. Obrigado, Ronald. Obrigado, Cláudio. Sempre um prazer falar com vocês. Até a próxima e um ótimo final de semana. Valeu. Abraço, Matheus. Obrigado. Tchau.